Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 16 ao 21. Nós estamos estudando o discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Nós estamos chamando este discurso de uma verdadeira masterclass sobre liderança. Dentro desta masterclass do apóstolo Paulo, desta aula magna de Paulo sobre liderança, dentre os diversos temas que ele aborda, temas estes que Deus permitindo, nós vamos examinar um a um. O primeiro deles é sobre servir a Deus. E esta é a terceira parte sobre o tema servir a Deus. Nós já estudamos duas outras e Deus permitindo, no próximo domingo, será a quarta e última parte sobre o serviço. E talvez você se pergunte, por que tanto tempo em tão poucos versos? Primeiro, porque nós estamos roendo praticamente palavra por palavra deste tópico. Segundo, porque você precisa entender o que é liderança num mundo onde não é de hoje. Toda a imagem do que é ser líder tem sido deturpada. E terceiro, porque você precisa entender o que é, sobretudo, o ministério de uma igreja. Para o que um pastor é chamado, um presbítero é destacado para servir numa igreja? Qual é a função, de fato, de um pastor, de um presbítero? E vocês precisam saber disso, porque vocês precisarão saber escolher seus líderes. Talvez você mude desta localidade e precise encontrar uma igreja, você terá que saber discernir o ministério pastoral da igreja em que você está contemplando membresia. Sobretudo na época em que vivemos, quando tantos charlatões e tantos falsos mestres estão infiltrados nas igrejas. Então, nada melhor do que você examinar a cédula verdadeira, para que quando a cédula falsa passar pela sua mão, você vai dizer, não, isso é falso. Eu conheço a verdadeira. A cédula verdadeira sobre liderança está aqui em Atos capítulo 20. E uma vez você identificando, entendendo, sabendo o que é verdadeiro sobre liderança, você saberá dizer, não, isto que eu estou vendo é falso. Não é liderança bíblica. Mas talvez você diga, poxa, eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Essa mensagem, portanto, não é para mim. E eu te diria que, absolutamente, não. Porque todos nós, você inclusive, em alguma medida, onde Deus colocou você, você exerce papel de liderança. E você precisa também, portanto, aprender sobre liderança. Até porque quando Paulo mesmo vai escrever sobre a escolha de presbíteros na igreja, ele diz que o presbítero ele tem que saber governar a própria casa, ou seja, o bom líder na igreja, antes de tudo, ele é um bom líder no lar, na sua vida pessoal. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A vida pessoal de alguém pode desqualificá-la para a liderança numa igreja, ainda que essa pessoa seja um grande mestre. Caráter é o que autentica o ministério de alguém. Portanto, a temática liderança é para todos nós. Vamos ler a palavra de Deus em Atos 20, 16. Paulo, diz Lucas, Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia.
tinha pressa de chegar a Jerusalém. Você se recorda de que Paulo havia coletado ofertas nas igrejas dos gentios, e com esse dinheiro Paulo esperava abençoar os crentes em dificuldade, os cristãos em dificuldade lá em Jerusalém. E ele tinha pressa de chegar com esse dinheiro lá, para abençoá-los, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, um porto a poucos quilômetros da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, hoje a região da Turquia. Por isso, em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando os presbíteros chegaram, Paulo lhes disse, e aí começa a masterclass de Paulo. A masterclass de Paulo, de fato, começa aqui no verso 18. E curioso que Paulo começa dando esta aula, partindo do seu próprio exemplo de vida. E aqui já está a primeira grande lição para quem quer ensinar. A pessoa mal montou um negócio, ela já quer dar curso. Ela não tem nem um case, um caso para apresentar. Ela mal entendeu os rudimentos da fé, ela quer ser influencer teológico na internet. Olha como Paulo se apresenta para esta masterclass. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Vocês conhecem meu testemunho. Eu suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. E a mensagem foi esta: é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior necessidade do ser humano. Não é a de ser curado, não é a de prosperar, não é a de ter uma família feliz. A maior necessidade é: arrependa-se, volte-se para Deus com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te perguntar, o que significa trabalhar para Deus? Você talvez diga, eu trabalho para Deus. O que é trabalhar para Deus? Na masterclass de Paulo sobre liderança, a gente tem aprendido a respeito deste nobre chamado, servir a Deus. Preste atenção no verso 19, Paulo diz, fiz o trabalho do Senhor. Na Almeida Revista e Atualizada, ou na Nova Almeida Atualizada, a gente lê assim, servindo ao Senhor. A primeira coisa que Paulo quis destacar, portanto, sobre o seu trabalho, é que o trabalho dele era o trabalho de um servo. Esta é outra grande lição. Em tudo que você faz, segundo a Bíblia, em tudo que você faz, seja qual for o seu trabalho é servir ao Senhor. Paulo enxergava o trabalho desta maneira. Você pode dizer, poxa, mas aqui ele está falando no contexto de que ele serviu como um presbítero. Não, mas Paulo vai falar aos Tessalonicenses também, no contexto de trabalho, ele vai dizer, em tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor Deus, servindo o Senhor Deus, em primeiro lugar. Você serve as pessoas servindo a Deus, ou você serve a Deus servindo as pessoas, em qualquer área da vida, seja qual for seu trabalho. Portanto, na mensagem anterior desta série, nós vimos que servir ao Senhor significa, em primeiro lugar, você entregar a Deus seu coração. Antes de qualquer coisa, Deus quer seu coração santo, puro, íntegro.
melhor do que habilidades. Deus não precisa de mais pessoas habilidosas. Deus precisa de mais pessoas com o coração correto, entregue a Ele. E Paulo descreve como estava, como era o coração dele entregue a Deus, para servir a Deus. Paulo diz que ele serviu com humildade, ele serviu com sensibilidade, derramando lágrimas, e ele serviu estando vulnerável a muitas provações. Olha o texto, versículo 18. Vocês, presbíteros da igreja em Éfeso, sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, servi ao Senhor, ou fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Fecha aspas. Pois bem, foi isto que vimos até domingo passado. Servir a Deus é entregar um coração humilde, cheio de lágrimas, sensibilidade e couro grosso para levar pancada e coração mole que jamais se amargura. É disso que você precisa como pai, como mãe, como líder, como pastor. Humildade, lágrimas, couro grosso para aguentar pancada e coração que jamais se endurece. Pessoas que conseguem atravessar as provações. Para isso nós somos chamados. Para as provações. Mas tem muito mais. Quarto lugar, coragem. Servir ao Senhor envolve também coragem. É uma commodity em falta nos nossos dias. Todo mundo um bando de covardes. Ou de interesseiros. Não dizem a verdade porque não querem perder seguidores. Coragem. De onde eu tiro este atributo da liderança? De que modo Paulo apresenta este item? Servir a Deus requer humildade, lágrimas, saber atravessar provações e coragem. De onde eu tiro a coragem? Atos 20, 19. Ele conclui dizendo que ele fez humildemente, ele fez com lágrimas, ele suportou provações. Ou seja, aqui nessa última expressão do verso 19, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Aqui já está implícito coragem. Mas Paulo complementa. No verso 20, ele diz: e jamais deixei de dizer a vocês. Jamais deixei de dizer a vocês. Esta expressão, upostelo no grego, que foi traduzido aqui como jamais deixei, ela é interessante, ela significa encolher, retroceder, omitir, acovardar. Paulo, portanto, ele está dizendo literalmente, eu jamais encolhi, eu jamais retrocedi, eu jamais me omiti, eu jamais me acovardei. Eu jamais deixei de dizer a vocês, coragem, isso é coragem. Note onde esta mesma expressão foi usada e de que modo ela foi traduzida. Atos 20, 27. Paulo diz, não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Jamais deixei de vos anunciar, implicando, eu jamais me omiti, eu jamais me acovardei, eu jamais deixei de anunciar. Ficará mais claro ainda que essa expressão significa jamais se omitir ou se acovardar, quando você lê essa expressão usada em Gálatas 2,12. Olha como está lá em Gálatas 2,12. No começo, Paulo escreve, quando Pedro chegou, Pedro comia com os gentios, Pedro sendo judeu.
comia com os gentios, comia costelinha de porco, comia presunto, camarão frito. Ele comia com os gentios, comidas que os judeus não podiam comer. Pedro se via livre em Cristo, portanto, para comer tudo isso. Pedro teve aquela visão de Atos, capítulo 10, onde Deus disse, pode comer dessas coisas. Só que a coisa mudou quando mais tarde vieram alguns amigos de Tiago, lá de Jerusalém. E aí vem a expressão, Pedro começou a se afastar. Pedro começou a retroceder. Pedro começou a encolher, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. É a mesma expressão. Paulo está dizendo em Atos 20, eu jamais me acovardei. Hebreus 10, 38, a mesma expressão, meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, se ele encolher, se ele retroceder, porém, não me agradarei dele. Portanto, quando você coloca Atos 20, verso 20, com Atos 20, verso 27, você descobre que há partes da palavra de Deus que são proveitosas, mas que evidentemente não são fáceis de ensinar. O presbítero, o pai, vão ser tentados a retroceder, a omitir, a não dizer, ou a dizer dourando a pílula, adocicando o conteúdo. Existem verdades que são proveitosas, mas não são fáceis de ensinar, porque não são fáceis de engolir. Da mesma forma que alguns remédios são bons para você, mas podem não ser fáceis de tomar, porque são amargos demais, dolorosos. Veja, Atos 20, verso 20. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. O desígnio de Deus é o que é proveitoso. E Paulo está dizendo, algumas doutrinas, algumas passagens bíblicas são proveitosas, elas devem ser ensinadas, anunciadas, mas por serem proveitosas, elas não deixam de ser duras de dizer e difíceis de engolir. Na prática, o que isso significa? Na prática, significa que um bom pastor, um bom presbítero, o pai que é bom para o filho, jamais vai decidir sobre o que ele deve ensinar com base no que é popular, ou no que é mais facilmente aceito. O líder bíblico, ele entende que se faz parte do desígnio de Deus, se é o que Deus quer que o povo dele saiba, então deve ser ensinado com graça e verdade, porque será proveitoso, diz Paulo. Todo desígnio de Deus é proveitoso para o povo de Deus. A questão é que alguns desígnios são mais fáceis de engolir, de absorver e, portanto, mais fáceis de ensinar. Mas todos devem ser ensinados, mesmo os mais amargos. E isso requer coragem. E requer também estudo e reflexão. Abra comigo em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 9. Onde nós lemos que os presbíteros devem, abre aspas, preste atenção, Paulo escrevendo a Tito, orientando Tito a respeito de como estabelecer, formar presbíteros em cada igreja da região de Creta. A ilha de Creta, vocês sabem que na mitologia, o mito do Minotauro é daquela região, da região de Creta. Então, uma região absolutamente paganizada e que precisava de igrejas cristãs saudáveis. E uma igreja cristã saudável começa pela liderança saudável. Paulo está, então, ensinando Tito a estabelecer presbíteros saudáveis. O que esses presbíteros precisam ter?
Lembrando que, antes de tudo, o presbítero deve governar bem a própria casa, certo? Certo? Portanto, o que se requer do presbítero como pastor, se requer do presbítero como pai. Está claro isso? Não faça essa dissociação. Porque se ele não for assim como pai, ele não pode ser como pastor ou líder na igreja. Porque presbítero, fique claro isso, presbítero é sinônimo de pastor, sinônimo de bispo, certo? Então, se requer isso dele como homem que é presbítero e pastor e bispo, requer-se também isto dele que é homem como pai, homem de família. O que se requer dele? Abre aspas. Estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Absolutamente convicto da doutrina bíblica. De modo que ele possa, para que essa convicção? Escute bem isso, porque a gente vive numa época em que eu tenho quase perdido a paciência, em público, porque em particular eu já perdi há muito tempo. Quase perdido a paciência com a nova geração que tem aprendido doutrina sólida, simplesmente para ostentar. Olha o que se tem que fazer com essa mensagem fiel, da qual você está plenamente convicto. Para que serve isso? Paulo explica. De modo que você possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde eles estão errados. Sempre haverá pelo menos 2 tipos de pessoas, 2 tipos de filhos, ou 2 tipos de necessidades para o mesmo filho, para a mesma pessoa, para a mesma igreja. Paulo está dizendo, sempre haverá necessidade de encorajamento, sempre haverá necessidade de correção. E cabe ao presbítero, cabe ao pai, cabe ao líder, saber o momento de encorajar, o momento de ensinar corrigindo, ou corrigir ensinando, porque é isso que Paulo está dizendo. Está aqui, leia, Tito 1:9, esteja plenamente convicto da mensagem que lhe foi ensinada, convicto da doutrina, convicto dos ensinamentos bíblicos, convicto dos desígnios de Deus, da teologia sistemática, da fé reformada, convicto, para quê? Para você abrir um canal no Instagram e ficar ensinando o que você não pratica? Não. Para você se envolver na vida dos outros, de gente, de modo que você possa encorajar outros com o verdadeiro ensino, e também possa mostrar aos que se opõem onde eles estão errados. Essa é a função do pai, essa é a função do líder, essa é a função do presbítero, encorajar os desencorajados, mostrar a verdade onde estão errando. E você só conseguirá fazer isso se você estiver plenamente convicto da mensagem que lhe foi ensinada. Está claro isso? Isso requer coragem. Porque tantas vezes nós vamos ser tentados a dizer apenas o que agrada. E o nosso desafio é dizer a verdade. Agora, é muito sério isso. Porque quando se fala em dizer a verdade, as pessoas pensam que é chegar dando coice com a sola do sapato. E não é. Porque lembra a ordem do que Paulo foi ensinando sobre servir? Primeiro ele falou de humildade. Depois ele falou de lágrimas, sensibilidade, um coração que está quebrado por ver o erro, por ver o desencorajamento das pessoas, um coração que está chorando, um coração que é humilde, um coração que aprendeu a engrossar o couro e permanecer amável. Aí ele vai dizer, tenha coragem, jamais deixe de anunciar o que tem que ser anunciado.
Ou seja, as pessoas precisam ver primeiro em você o lenço encharcado de lágrimas. Elas não precisam ver a sola do seu sapato na cana quebrada. Então você tem que saber como dizer a verdade, sobretudo quando o tema é controverso. Como que você faz isso? Abra comigo em 2 Timóteo 2. Paulo é tremendo, ele ensina. Escrevendo agora a Timóteo, nesta última carta de Paulo, 2 Timóteo 2, do 23 ao 26. Paulo vai ensinar a você, pai, a você, mãe, a você, líder, presbítero, pastor, como é que você, convicto da mensagem, jamais deixando de dizer o desígnio de Deus, como é que você vai mostrar aos que se opõem onde eles estão errados? Como você faz isso? Cheio de humildade, lágrimas, aguentando as provações. Como é que você faz isso? Corajoso, sem perder a doçura. 2 Timóteo 2, 23. Digo mais uma vez. Em primeiro lugar, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Como isso aqui é importante para esta geração, sobretudo dos que se dizem reformados teologicamente. Se metem em todo tipo de briga na internet. Se metem em todo tipo de discussão. Onde para quer discutir calvinismo, arminianismo e supralapsarianismo Você quer me chatear? É hora que eu descer daqui, me parar no corredor e perguntar, pastor, e o calvinismo? Eu vou até te responder com um sorriso. Porque tem hora para isso. Tem jeito de fazer isso. A gente tem que se relacionar primeiro. Sobretudo se nós somos aqui do mesmo rebanho, da mesma igreja, vamos conviver primeiro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Pai, não entre em qualquer bola dividida com seus filhos. Discussões que vão ser apenas prolongadas e vai ficar gerando briga entre você e o filho. É isso que Paulo está dizendo. Tem coisas que você deixa passar, mas não é que você deixa passar porque deixou passar, você deixa passar observando. Porque de repente se corrige sozinho. Há uma teologia muito importante da época que eu jogava golzinho e futebol. O sujeito é tão ruim de bola que a natureza marca. Tem coisas que você nem precisa marcar, deixa, ele vai tropeçar sozinho na bola. Ele vai cair sozinho, aí você vai lá e em vez de dizer, te falei, você sopra e ensina. Eu era um desses, ninguém precisava me marcar. Eu caía, eu era ruim. Fui fazer teste aqui no Atlético Goianiense, acredita? Tentei jogar, na época era dente de leite. Eu fui escalado como reserva do time C. Tinha o A, reserva titular, B, reserva C. Nunca chegaria em mim. Tem gente que é assim. Você fica de longe observando, você não entra em qualquer bola com eles. Só serve para briga, só serve para gerar intrigas. Paulo completa, verso 24, o servo do Senhor não deve viver brigando. De novo, você tem que ser legal, você tem que ser gente boa, você não tem que estar o tempo todo com cara de pai, de presbítero. Você tem que estar com cara de gente, que sabe a hora de sorrir, que sabe a hora de chorar, que sabe a hora de brincar, que sabe a hora de falar sério. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos. É curioso, porque Paulo põe isso antes de dizer apto a ensinar. E aí ele complementa, e paciente. Gente, você tem que perceber, Paulo está tomando todo o cuidado
para dizer que a pessoa apta para ensinar não pode ser briguenta. Ela tem que ser amável, ela tem que ser paciente. Esse é o nosso papel. Tem gente que já chega brigando nas reuniões de liderança, já chega impondo panca, já chega dizendo assim não pode, assim que vai ser. Não dá nem tempo dos outros respirarem. Instrua com mansidão. Paulo está sendo até enjoativo. Ele está repetindo as mesmas coisas com palavras diferentes. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. O filho que se opõe, a ovelha que se opõe. Ensine, é difícil, eu sei, gente. Tantas vezes eu erro a dose, volto atrás, peço perdão, é difícil. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Quem é que vai convencer alguém em última instância? Quem é que vai convencer alguém? Deus, não é você. O seu papel é ser manso, é ser amável, é ser paciente, é não ser briguento, é conhecer a doutrina, amar a doutrina, ter convicção da doutrina, e com amor, com doçura, amabilidade, paciência, oração, você ensinando, instruindo, a ação contínua, instruindo eles na esperança de que Deus haja. Ou você não crê na soberania de Deus? E em Deus agindo, em a pessoa se arrependendo, ela conhecerá a verdade, diz Paulo. Então, verso 26, ele conclui, elas voltarão ao perfeito juízo, porque elas estão fora de si. E pior, escaparão da armadilha do diabo, elas estão nas garras de Satanás. Você tem noção da seriedade disso? Que os prendeu para fazerem o que ele quer, o diabo. Então é uma batalha espiritual. São pessoas que estão fora de juízo, fora de si. E que serão ganhadas, serão trazidas ao arrependimento e ao conhecimento da verdade pelo próprio Deus, na medida em que você, sem brigar, com aptidão para ensinar, se mantém instruindo com mansidão, longanimidade. É assim. Jamais recuar, jamais deixar de dizer o que precisa ser dito. Preste atenção, isso não implica ser briguento, bruto, impaciente ou destemperado. Paulo está dizendo isso. E olha que Paulo, de algum modo, teve que aprender isso. Você se lembra do episódio dele com Barnabé em relação a João Marcos? Teve um momento em que Paulo foi incisivo com Barnabé, a ponto dos dois brigarem e racharem. Paulo foi alguém que aprendeu isso também. Ele era um homem forte por natureza. Mas ele entendeu que jamais recuar, jamais deixar de dizer o que precisa ser dito, não implica ser briguento, bruto, impaciente, destemperado. Ao contrário, implica ser manso, amável e corajoso para dizer, pregar e ensinar até mesmo o que não é popular na palavra de Deus, confiando que estudo, conhecimento suficiente, regados de oração vão fornecer respostas apropriadas às pessoas que estão sendo instruídas ou confrontadas com a verdade. Coragem é o que um líder tem que ter. Coragem, inclusive, para ser manso. Porque muitas vezes a gente não é manso porque a gente pensa, ele vai montar em mim. Você tem que ter coragem para confiar no ensino de Deus, que diz que a verdade tem que ser dita, mas com mansidão, amabilidade e convicção. Isso é dificílimo, gente. Mas é essencial, não é impossível.
Porque mansidão, domínio próprio, longanimidade são tudo gomos do mesmo fruto do Espírito. Coragem, humildade, sensibilidade, lágrimas, resistência às provações, coragem. Em quinto lugar, servir ao Senhor significa proclamar. E agora eu quero tentar mostrar para você a diferença entre proclamar e ensinar. Porque é isto que Paulo está fazendo aqui. Olha o verso 20. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. E aí, infelizmente, a NVT emitiu uma palavra que está no original grego, mas ela não traduziu, infelizmente. Porque Paulo diz assim: jamais deixei de dizer a vocês o que precisa ouvir. Dizer, jamais deixei de proclamar o que vocês precisam ouvir, vírgula, ensinando. São duas palavras diferentes no grego e estão no mesmo versículo. Eu jamais deixei de dizer, eu jamais deixei de proclamar, ensinando, seja publicamente, seja em seus lares. Ou seja, Paulo proclamava o que os efésios precisavam ouvir. E isto ele também fazia ensinando, publicamente, nos lares. A palavra grega para anunciar, proclamar, dizer, é anagelo. Significa algo bem diferente da palavra ensinar, que é didasko, está aqui no mesmo verso. Ou seja, anagelo é o que você faz quando você anuncia, quando você proclama, quando você relata, quando você diz alguma coisa com paixão. E neste caso, no caso da proclamação, do anúncio, a ênfase não recai sobre a explicação do significado ou das implicações de uma passagem da Bíblia. E isso diz respeito a ensinar. A ênfase de anagelo, a ênfase de quando você está anunciando, proclamando, relatando, dizendo alguma coisa, recai na notícia, no anúncio de um acontecimento em si. Veja bem, há uma diferença muito grande entre explicar a alguém como jogar futebol, isso é didasko, e trazer a notícia de que o Atlético Goianiense ganhou do Vila ou do Goiás. Isso é anagelo. Ou vice-versa, tá? Há uma diferença enorme entre o que o narrador e o locutor faz durante o jogo, anunciando, proclamando, dizendo, relatando a partida. Isso é anagelo, é o narrador. E o que acontece no intervalo, quando os analistas do jogo chegam com dados, estatísticas, diagramas, explicando a partida. Isso é didasko. Isso significa que há lugar e grande necessidade na igreja, tanto para a proclamação quanto para o ensino. Porque a verdade cristã não é apenas conhecimento a ser analisado, compreendido, é também uma visão da realidade que está aí para ser saboreada, desfrutada. Portanto, você e eu precisamos aprender as verdades bíblicas e teológicas. Nós precisamos que elas sejam ensinadas a nós, didasko. A gente precisa disso. Mas a gente também precisa ouvir uma espécie de anúncio da verdade das Escrituras que corresponda ao peso emocional da verdade que está sendo anunciada. Nós precisamos, portanto, que proclamem a nós, preguem a nós. Por isso, domingo, o culto público. Porque é isto que o presbítero, o pastor fazem. Eles proclamam, eles anunciam com paixão a verdade. Portanto, esta é a diferença entre pregar e ensinar. Quem prega
está dizendo, anunciando, proclamando com exultação as implicações da palavra de Deus. É como Lloyd Jones dizia, é lógica pegando fogo, é teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. Isso é proclamação. Você precisa disso. Você precisa de pregação. Agora, quem ensina, explica com precisão e conhecimento. Só que o ideal é que sejam as duas coisas juntas. A Bíblia ensinada de forma apaixonada. O presbítero de uma igreja, um presbítero de uma igreja, ele não precisa ser necessariamente eloquente para proclamação. Mas ele tem que ser sempre apto para o ensino, para a explicação da verdade. Isso tem que ficar muito claro. Então, servir a Deus requer explicação, pregação, proclamação. Em sexto lugar, requer fazer o que é preciso ou proveitoso para a igreja. Servir a Deus significa fazer o que é proveitoso para a igreja. Olha o verso 20, Atos 20, 20. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Ou, Almeida Revista e Atualizada, jamais deixando de vos anunciar, de vos proclamar coisa alguma proveitosa. Preste atenção. Um bom pai, um bom pastor ou presbítero, ele não toma decisões a respeito do que ensinar, do que proclamar, com base apenas no que ele acha mais fácil, mais familiar, mais popular. O bom pai, o bom pastor, o bom presbítero, o bom pregador não se pautará no que gera medo ou cobiça, ou alivia a coceira dos ouvidos das pessoas, para que desse modo eles obtenham mais engajamento, likes, seguidores, inscritos, adeptos, ou coisas do tipo. O bom pastor, o bom presbítero, o bom pai, ele vai pregar, ele vai ensinar o que a igreja precisa ouvir, ele vai anunciar, ele vai ensinar o que é proveitoso para a igreja, para que desse modo ele gere não seguidores, mas discípulos de Cristo. Para tanto, o pastor, o pai, o presbítero, ele terá de saber o que significa o adjetivo proveitoso, que foi utilizado aqui por Paulo. Terá de saber discernir o que de fato a Bíblia diz que as pessoas precisam ouvir. Isso é difícil, gente, porque nós vivemos numa era em que tem nos ensinado que o que você precisa ouvir é aquilo que você está sentindo, é uma resposta para o que você está sentindo. Quando na verdade a Bíblia vai dizer que o coração engana, ele é enganoso. O que as pessoas precisam ouvir? O que seu filho precisa ouvir? É sobre autoestima? É sobre autorrealização, é sobre autossatisfação, é sobre autoafirmação, é sobre dinheiro, é sobre aliviar consciência atribulada. Enfim, o que as pessoas precisam ouvir? O que é mais proveitoso para elas à luz da Bíblia? Porque olha o perigo, olha o profeta Jeremias. Jeremias, ele falou contra profetas e contra sacerdotes, denunciando o conteúdo da mensagem deles. Jeremias 6,14, Jeremias 8,11. Olha o que Jeremias falou de determinados pregadores, e veja o quanto isso é atual. Eles oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do povo de Deus. Dão garantias de paz quando não há paz alguma.
O que não falta são pregadores assim, oferecendo curativos superficiais para a ferida mortal do povo. O que não falta é pai assim, oferecendo curativo superficial para a ferida mortal do filho. E sabe o que é pior? Esses homens, além de não examinarem as necessidades das pessoas à luz da Bíblia, as necessidades reais à luz da Bíblia, esses falsos profetas, eles estão cauterizados, porque Jeremias denunciou eles com estas palavras, Jeremias 6,15, Jeremias 8,12, olha o que é pior do que você ensinar o que está errado, é você não se dar conta de que você está errado. Olha o que ele diz, acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, não sabem sequer o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre, ficarão arruinados quando os castigar, diz o Senhor. Meu povo, por acaso ontem eu, deitado na rede, aquele dia chuvoso, gostoso, eu falei, eu quero ler algo diferente de tudo que eu estou lendo. Aí me voltei para Chesterton, o grande Chesterton, G.K. Chesterton. Grande pensador, influenciou Tolkien, diversos que são admirados hoje. Ele era um grande crítico literário, poeta, romancista, jornalista. Ele era de tudo na área do conhecimento e das letras. Ele era católico, o inglês Chesterton. Tinha 1,93 m de altura e pesava 150 quilos. Era um dinossauro de sabedoria. E eu li um livro, um artigo de um livro dele, chamado A Falácia do Sucesso, o nome do artigo. Sabe quando ele escreveu esse artigo? Em 1908. Napoleão Hill, que é um dos grandes aí hoje, grande aos olhos do mundo, ele já era vivo, porque Napoleão Hill lançou o livro dele que ficou famoso em 1920. Ou seja, quando Chesterton escreveu o que escreveu em 1908, e vai ficar claro pela citação que eu vou ler para você, ele já tinha conhecimento desse tipo de pensamento que rodava nas livrarias de Londres e de algum modo já nos púlpitos das igrejas. Imagina se Chesterton fosse vivo hoje. Eu quero recomendar esse livro para você. Se chama Todas as Coisas Consideradas. Todas as Coisas Consideradas. Uma coletânea de artigos que Chesterton escreveu para jornais. E dentre os artigos está a falácia do sucesso. Por que eu trago esse artigo? Porque Chesterton, ele está combatendo exatamente aquilo que é pregado hoje dos púlpitos. Aquilo que é publicado hoje nos livros e que atrai a atenção de multidões de cristãos, vergonhosamente falando. É vergonhoso o que está acontecendo, por não conhecerem a verdade. Fazer o que é preciso, fazer o que é proveitoso para a igreja, não à luz do que elas sentem ser a necessidade delas, mas à luz, não à luz da cultura, do avanço, mas à luz do que a Bíblia diz que as pessoas precisam. Outro artigo dele do livro é a crítica que ele vai fazer ao modernismo. Você precisa ler mais Chesterton. Mas vamos lá, olha o que ele diz. Ele está escrevendo esse artigo falando da falácia do sucesso. É uma crítica, veja bem você, uma crítica aos livros que ensinavam o segredo do sucesso. Uma crítica às publicações, digamos, aos cursos, digamos, à la Pablo Marçal. Não é exagero, não é piada não, é verdade. Então isso não nasceu agora, isso é da virada do século XIX para o século XX. Olha como ele começa o artigo. São livros que mostram aos homens como ter sucesso em tudo.
Eles são escritos por homens que não conseguem nem mesmo ter sucesso em escrever livros. Porque não sabiam sequer escrever. Tem gente que é assim, não sabe sequer falar, está dando curso. Está escrevendo. O artigo é fenomenal, ele vale cada minuto da leitura, mas deixa eu mostrar a conclusão do artigo. Olha o que ele escreveu. Lembre-se, 1908. Em nossa época, apareceu uma classe particular de livros e artigos, e eu, Leandro, acrescentaria pregações, que sinceramente e solenemente, acho que pode ser chamada de, palavras de Chesterton, a mais estúpida classe de livros já conhecida entre os homens. São livros que mostram aos homens como ter sucesso em tudo. Eles são escritos por homens que não conseguem nem mesmo ter sucesso em escrever livros. E ele conclui: esperamos pelo menos que todos vivamos para ver esses livros absurdos sobre o sucesso, cobertos com o devido escárnio e abandono. Mal ele sabe que 120 anos depois, eles estão mais no topo da lista dos mais vendidos do que nunca. Eles não ensinam as pessoas a ter sucesso. Escuta isso. 1908, Chesterton. Esses livros não ensinam as pessoas a ter sucesso. Esses livros ensinam as pessoas a serem snobs. Eles espalham uma espécie de poesia maligna do mundanismo. Ele, católico romano, olha o que ele vai dizer. Os puritanos ingleses estão sempre denunciando livros que inflamam a luxúria. O que diremos dos livros que inflamam as paixões vis da avareza e do orgulho? Esse material, meu povo, Chesterton está dizendo, usando a experiência literária dos puritanos, esses livros inflamam luxúria, esses livros inflamam paixões vis, avarentas, orgulhosas, amor ao dinheiro. 100 anos atrás, ele está dizendo, se ele escreveu em 1908, ele está fazendo referência a 1808. 100 anos atrás, nós tínhamos o ideal do aprendiz industrioso, ou seja, os meninos foram informados de que com muito trabalho e economia, todos um dia alcançariam o topo numa empresa, num bom negócio. Era assim antigamente. Você aprendia a viver com muito trabalho, sabendo economizar. Aí ele vai... Gente, eu fico impressionado, porque ele está falando de 1908. Nós estamos em 2024 e é a mesma coisa. Isso era falacioso, mas era viril e tinha um mínimo de verdade moral. Ou seja, era falacioso porque nem sempre economizar e trabalhar duro vai fazer de você alguém de sucesso. Alguém que tenha sua própria fazenda, seu próprio negócio. Era falacioso nesse sentido. Porque a gente sabe, nem todos que trabalham duro e trabalham muito e sabem economizar ficarão algum dia ricos, certo? É falacioso nesse sentido, só que esse tipo de mentalidade, diz Chesterton, ensinava as pessoas a virilidade e moralidade. Não é? O trabalhador, o homem previdente, o provedor do lar. Chesterton continua, na nossa sociedade, a temperança não ajuda o pobre a enriquecer, mas pode ajudá-lo a respeitar a si mesmo. O bom trabalho não o tornará um homem rico, mas o bom trabalho pode torná-lo um bom trabalhador. O aprendiz industrioso cresceu por virtudes poucas e estreitas, de fato, mas ainda virtudes. Seja trabalhador, seja honesto,
seja previdente, seja um homem respeitado de família. Esses são os valores que Chesterton está dizendo, que cultiva virtudes. Mas o que diremos, ele continua, e ele conclui assim, mas o que diremos do evangelho pregado ao novo aprendiz diligente? O aprendiz que se eleva não por suas virtudes, mas se eleva declaradamente por seus vícios. Querer ser rico o mais rápido possível, trabalhando o menos possível, para mim mesmo, em qualquer lugar que eu quiser. Gente, ele escreveu isso em 1908. E até hoje, tem crente querendo viver assim. Do que as pessoas precisam ouvir? As pessoas precisam ouvir o que a Bíblia diz que elas precisam ouvir. Sabe qual é o grande problema do homem? É o amor ao dinheiro. E ele é a raiz de todos os males. Em casa, na sociedade, nos meios eclesiásticos. E você precisa aprender com o apóstolo Paulo. Jamais deixar de anunciar o que é proveitoso. O que a Bíblia diz que as pessoas precisam ouvir. Eu sei, meu povo, eu sei que os objetivos sempre são paz e lucro. Mas paz e lucros eternos, não temporários. Nós não somos chamados para ganhar o mundo. Porque você pode ganhar o mundo e perder a alma. Nós somos chamados para ser santos, discipuladores, homens de caráter, mulheres de caráter, que servem as pessoas, que servem os outros, ricos ou pobres, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Homens e mulheres de Deus. Esta, pois, é a pergunta constante de pastores, de pais, de presbíteros que são fiéis à Bíblia. O que fará bem eterno ao meu filho? Porque geralmente, se você não souber distinguir isso, você vai enfurnar seu filho num caminho que vai destruir a alma dele. O que fará bem eterno ao seu filho? O que fará bem eterno ao seu povo, à sua igreja? O que fará bem eterno ao seu cliente? Pense nisso. Não venda mentira para ele. Não trabalhe na cobiça dele, não trabalhe no medo dele. Trabalhe com a verdade. Ah, pastor, assim eu não vou ganhar dinheiro. Problema seu. Porque pregando como eu prego, eu não encho igreja também. Você acha que eu encho? É problema nosso. Esse é o sofrimento do Evangelho. A gente diz com amor, com mansidão, com longanimidade, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Nós não vendemos mentira, nós não vendemos ilusão, nós não trabalhamos com cobiça e medo dos homens. A gente critica os falsos pregadores, mas o que tem de falsos empreendedores não está no gibi. Crentes que criticam falsos pregadores, mas que são falsos empreendedores, vendendo mentiras, usando as mesmas armas do mundo. Há um jeito certo de fazer marketing. Há um jeito certo de vender um produto? É óbvio que há, mas como, pastor? Esse é seu papel, estudar de verdade, principalmente a sua Bíblia, para você entender como é que você vende, de modo a servir o outro, abençoar o outro, glorificar a Deus e também ter o seu sustento, é claro, é óbvio. Como Paulo nos ensina. Eu jamais deixei de anunciar a vocês o que é proveitoso, à luz da Bíblia, segundo os decretos de Deus. Eu paro por aqui, e Deus permitindo, no próximo domingo, a gente conclui o tema do serviço, lembrando que servir a Deus requer de nós humildade,
lágrimas, resistência às provações, coragem temperada com mansidão e amor, proclamação, dizer com paixão aquilo que Deus tem feito em mim, dizer com paixão aquilo que eu tenho aprendido de Deus, requer de nós fazer o que é proveitoso para os filhos, para a igreja, para quem quer que seja. E que Deus te abençoe. Eu sei que a sua vida não é fácil no mercado de trabalho. Veja, eu não quero ser leviano, achando que é fácil o que você faz no mercado de trabalho. Mas eu quero que você também olhe para nós, para mim, como seu pastor. Porque também não é fácil ser pastor no tempo em que a gente vive, da forma como a gente busca ser aqui na CIB. Não é fácil. A gente não consegue encher a igreja, a gente não compromete o evangelho. Não é fácil para você, eu sei, não é fácil para mim. Mas o nosso chamado é para sermos fiéis ao que diz a palavra de Deus. Servir a Deus com lágrimas, humildade, resistência às provações, coragem, proclamando e dizendo de fato o que é proveitoso, segundo a Bíblia. Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos a ser pais e mães assim. Levante entre nós líderes assim. Abençoa-nos com a verdade do Evangelho, de modo que não tenhamos medo de ser e de fazer o que a Bíblia nos chama a ser e fazer. Como nós precisamos de uma geração de meninos e meninas jovens que servem e trabalham e estudam, a exemplo do que Paulo está dizendo aqui. Como nós precisamos de uma geração de presbíteros, pastores e líderes, a exemplo do que Paulo está dizendo aqui. Eu suplico para que o Senhor mesmo promova e gere isso em nosso meio. Ajuda-nos, Pai. Livra-nos do engano, da sedução do dinheiro, do poder, do sexo. Ó Deus, livra-nos dos ídolos desta geração e dá-nos um coração igual ao teu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.